Olá pessoal, beleza? Tudo certo? Não estão cansados não, né? Tô vendo aqui, daqui vocês, eu tô ligado que vocês não estão cansados, né? Então, ó, vamos lá para a gente gabaritar nossa prova. Vamos falar agora sobre o Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos. Um assunto que é recorrente em diversas provas, principalmente prova de defensoria pública. Prova de defensor público e prova também de promotor de justiça. Esse assunto, o sistema global, você precisa estudar juntamente com o sistema regional, porque tudo isso forma o sistema internacional de proteção aos direitos humanos. O sistema internacional de proteção aos direitos humanos, você tem que entender, colocar na sua mente, que ele funciona de forma complementar, de forma subsidiária, de forma suplementar ao sistema nacional de proteção aos direitos humanos. O que é que significa isso? Significa dizer que o peticionário só poderá provocar, só poderá acionar esses sistemas internacionais, o sistema regional e o sistema global, se o Estado Nacional ele for falho ou omisso no seu dever de apurar, no seu dever de resolver uma violação aos direitos humanos, ok? Então, há esse caráter da suplementariedade, da complementariedade do sistema internacional de proteção aos direitos humanos. Então, o sistema global e os sistemas regionais só podem ser acionados se o peticionário esgotar os recursos internos, ok? Ou seja, se ele provocar inicialmente as autoridades públicas locais, para depois, se não tiver uma resposta, ou então, se essa resposta for falha, então aí sim levar para o sistema internacional. Um outro ponto que a gente precisa perceber é que quando o Estado ele descumpre os tratados, as convenções internacionais de proteção aos direitos humanos, esse Estado ele poderá ser responsabilizado no âmbito internacional. Essa responsabilização internacional do Estado, ela pode advir de decisões de um ambiente político ou de um ambiente jurisdicional, de um órgão político ou de um órgão jurisdicional. Órgão político, por exemplo, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ou então o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Órgão jurisdicional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou então a Corte Internacional de Justiça. Percebam que essa responsabilização vai gerar para o Estado um dever de reparação. Esse dever de reparação do Estado com relação às vítimas da violação pode ser de diversas ordens. Ele pode ter um dever de pagar uma indenização, ele pode ser obrigado a fazer algo, obrigado a deixar de fazer algo, ou obrigado a entregar ou dar alguma coisa. Então, obrigação de pagar uma indenização, por exemplo, uma indenização por danos morais ou por danos materiais. Obrigação de fazer, então, elaborar uma legislação, punir determinada pessoa que cometeu o ato, investigar determinado caso, ou então a obrigação de não fazer, mudar um comportamento que viola, deixar de fazer determinada coisa que viola os direitos humanos. Obrigação de entregar, obrigação de dar. Por exemplo, você entregar os corpos das pessoas desaparecidas, entregar a lista dos nomes das pessoas que foram executadas sumariamente, ok? Então, são obrigações compelidas ao Estado que está sob
a jurisdição sob o auspício de um tratado ou uma convenção internacional de direitos humanos. É importante a gente destacar também, e a gente joga aí na tela, que a ONU, de acordo com sua Carta da ONU, ela, em seu artigo 7.1, ela indica os seis principais órgãos da ONU. Quais sejam? A Assembleia Geral da ONU, está lá previsto o artigo 9º ao 22, o Conselho de Segurança da ONU, que está previsto o artigo 23 ao 54, o Conselho Econômico e Social, que a gente chama de ECOSOC, do artigo 61 ao 72, o Conselho de Tutela, artigo 86 a 91, a Corte Internacional de Justiça, que está lá no artigo 92 a 96 da Carta da ONU, e o Secretariado, artigo 97 a 101. Vamos falar brevemente dos principais aspectos desses órgãos para você, para fins da sua prova. Então, vamos lá. Assembleia Geral da ONU. A Assembleia Geral da ONU, ela é composta por todos os membros das Nações Unidas. Então, ela vai discutir os principais temas que envolvem a Carta da ONU. Então, todos os temas que envolvem desenvolvimento, segurança, direitos humanos, que está previsto na Carta da ONU e outros tratados internacionais, a Assembleia Geral, que é o órgão de debate, ele vai fazer essa análise. Além do mais, é preciso a gente destacar que a Assembleia Geral da ONU, ela vai receber e examinar relatórios anuais e relatórios especiais, tanto do Conselho de Segurança da ONU, quanto também dos outros órgãos, como, por exemplo, do ECOSOC. Outro ponto que a gente vai destacar é que ela poderá solicitar com que o Conselho de Segurança da ONU, ele analise determinado caso, se houver uma violação à segurança internacional ou à paz internacional. Outro ponto também que a gente tem que destacar é que a própria Assembleia, ela pode recomendar medidas para que o Estado ele tome com relação à alteração de uma violação. Então, se houver uma situação em que a paz e a segurança estejam em xeque, a Assembleia pode fazer recomendações de mudança de atitude, mudança de comportamento, ok? Um ponto importante sobre a Assembleia é qual é o quórum de decisão dela. Então, fica atento para questões importantes da Assembleia, como vem dizendo a Carta da ONU, para questões importantes. O que são questões importantes? Questões que envolvam a paz, a segurança internacional, questões que envolvam a mudança dos membros, dos órgãos que envolvem a ONU. Então, para esses temas, que a própria Carta da ONU considera temas importantes, o quórum de votação será 2/3 dos presentes, 2/3 dos membros presentes e votantes. A Carta da ONU também aponta que a Assembleia Geral da ONU terá um quórum de maioria dos presentes para as outras questões que não foram importantes. Então, para outros temas que não foram importantes, então, a exceção dos apontados lá na Carta da ONU, como paz, segurança e eleição dos membros, então, os outros temas que não sejam esses, vai estar com um quórum da maioria dos membros presentes votantes, ok? Beleza? O outro órgão que a gente precisa fazer uns destaques é sobre o Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU, ele é composto por 15 membros. Desses 15, são 5 membros permanentes que têm o direito ao veto e outros 10 membros
que têm um mandato de 2 anos e que ficam alternando. O Brasil, inclusive, ele já teve 10 mandatos no âmbito do Conselho de Segurança da ONU. O último mandato se encerrou em 2011. Então ele pode renovar. Então você faz 2 anos, depois fica fora, depois você pode voltar novamente, ok? Não é 2 anos e nunca mais volta não, tá bom? Então, o Brasil, inclusive, está numa negociação muito forte para entrar dentre os 5 membros que têm o poder de veto, que são os membros permanentes. Quem são esses membros permanentes? Isso é pergunta de prova. Quais são os 5 membros? Rússia, que na Carta da ONU ainda está a União Soviética, né? Mas a Rússia, os Estados Unidos, a França, a China e o Reino Unido. Na Carta da ONU está a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte, mas a gente interpreta aí como o Reino Unido, ok? Então, o tema que eles vão trabalhar no Conselho de Segurança é a paz e a segurança internacional. E se houver uma violação aos direitos humanitários, aos direitos humanos, o Conselho de Segurança poderá votar medidas de intervenção naquele país. É o que eu venho falando agora, porque é o caso mais recente da situação da Síria, que está se instaurando o debate sobre a intervenção do Conselho de Segurança da ONU. Mas o Conselho já interveio em outras situações, como no caso de Darfur, como no caso de Ruanda, como no caso de outros países da África, em que o Conselho de Segurança foi acionado para evitar que guerras civis acabassem com a vida das minorias étnicas, ok? Então, esse Conselho de Segurança, ele é um ambiente estratégico e se um dos membros permanentes, eles vetarem, mesmo que os outros 4 tenham aprovado uma intervenção, só basta um vetar para que aquela ação não seja autorizada. Então o Brasil está fazendo um lobby muito grande para entrar no rol dos 5 membros. E o que é uma coisa que eu tenho bastante receio, que esse último fato que ocorreu da presidenta Dilma Rousseff ter sido espionada, pelo menos a denúncia é que ela foi espionada pelos organismos de espionagem norte-americano, o grande receio é que a moeda de troca seja o assento no Conselho de Segurança, porque a gente não pode utilizar a nossa soberania, a nossa proteção às informações como moeda de troca para o assento do Conselho de Segurança, né? Mas já tem algo se falando nesse sentido, que isso poderia acontecer, né? O vice-presidente dos Estados Unidos estava, em algumas reportagens, estava apontando essa possibilidade de se dar maior velocidade ao assento do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, como uma forma de amenizar essa situação diplomática. É uma pena, né? Era para o Brasil, para o Brasil conquistar esse espaço pela a importância que ele tem alcançado ante os BRICS, ante toda a importância econômica e geopolítica no cenário internacional. Mas, enfim. Então, é esse o contexto do Conselho de Segurança da ONU. Na tela a gente vê o ECOSOC, que é o Conselho Econômico e Social, composto por 54 membros que são eleitos pela Assembleia Geral da ONU. O ECOSOC, ele muda de 3 em 3 anos, 18 e 18 membros vão sendo modificados. E ele pode fazer estudos e prolatar relatórios sobre a questão dos direitos econômicos, sociais e culturais, ok? Ele também pode prolatar recomendações para uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude com relação a esses direitos
previstos nos tratados internacionais da ONU. O outro órgão, o Conselho de Tutela, ele não está mais em funcionamento por conta que ele estava vinculado à tutela dos países que eram colônia. Então, eles tinham justificativa no pós-Segunda Guerra Mundial, no período da Guerra Fria, mas hoje em dia ele não está mais em funcionamento. O que a gente precisa destacar aqui é a Corte Internacional de Justiça. Essa Corte Internacional de Justiça é o principal órgão jurisdicional da ONU. E o que é importante a gente frisar? É importante a gente destacar que a Corte Internacional de Justiça, ela julga estados, ok? Não confunda a Corte Internacional de Justiça com o Tribunal Penal Internacional, ok? Ambos estão sediados em Haia, mas a Corte Internacional de Justiça é o principal órgão jurisdicional que vai resolver as lides, as pendências do ambiente da ONU, dos estados que estão litigando no ambiente da ONU. Já o Tribunal Penal Internacional é um tribunal penal autônomo e que não tem nenhum vínculo com a ONU, ok? Ele não está subordinado a nenhum órgão da ONU. Ele é autônomo e ele é independente. Além do mais, o TPI, ele julga indivíduos. Ele não julga estados. Então, apesar da semelhança territorial desses dois tribunais, você, na hora da sua prova, você não pode confundir. E cuidado com isso, porque isso é tema certo de prova. A Corte Internacional de Justiça é diferente do Tribunal Penal Internacional, ok? Corte Internacional de Justiça, principal órgão jurisdicional. Tribunal Penal Internacional é um órgão autônomo independente que julga indivíduos, ok? Beleza? A Corte Internacional de Justiça, ela pode, inclusive, processar e julgar membros que não são membros da ONU. Olha que pergunta de prova. É possível que a Corte Internacional de Justiça aprecie situações de membros que não são da ONU? Sim, a Carta da ONU permite, inclusive, agora esse Estado ele tem que requisitar a participação no estatuto, ser Estado parte do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Ele pode não ser membro da ONU e solicitar que seja parte do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Sendo aceito, ele poderá estar submetido às decisões do tribunal. Um outro ponto que a gente precisa observar é que o cumprimento a essas decisões é um cumprimento voluntário, certo? Então, quando o Estado ele é membro da ONU, quando ele aceita a jurisdição da ONU, quando ele ratifica a Carta da ONU e se torna membro da ONU, ele vai estar vinculado às decisões do Tribunal Internacional de Justiça e ele se obriga, por meio do Pacta Sunt Servanda, ele se obriga a respeitar essas decisões. Se ele não respeitar, aí poderá ser levado para os outros órgãos os outros órgãos da ONU, pode ser levado para o Fórum Comercial para fazer uma sanção comercial para ele, como é a Organização Mundial de Comércio, a OMC, né? Pode levar para o Conselho de Segurança, se for um caso mais grave, para fazer uma intervenção bélica, né? Enfim, então ele está obrigado a cumprir de forma espontânea, mas se ele não cumprir de forma espontânea, ele pode sofrer outras sanções de ordem econômica ou, se for uma coisa mais grave, sofrer sanção, a depender da análise do Conselho de Segurança da ONU, né? Sofrer sanção, inclusive, de intervenção armada, ok? Então, o outro órgão que a gente precisa
analisar também é o secretariado, que é o órgão principal de apoio aos outros órgãos da ONU. Ele que vai secretariar, ele é composto por um secretário-geral que é indicado pela Assembleia Geral, que recebe a recomendação do Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, o caba tem que ter uma costa quente e arretada para ser o secretário-geral, né, do secretariado. É o verdadeiro costa quente. Beleza? Então, ele vai fazer esse apoio a esse secretariado aos demais órgãos. E aí, na tela, a gente coloca também outros órgãos que fazem parte da ONU, que são órgãos subsidiários, agências especializadas e programas e fundos. Órgãos subsidiários que são subordinados, são paralelos a outros órgãos, como, por exemplo, o Conselho de Direitos Humanos, os comitês, o Tribunal Penal Internacional para Ruanda, entre outros órgãos. As agências especializadas, a Organização Mundial de Saúde, a OIT, a Unesco, e os programas e fundos, né? A Unicef, o PNUD, a Acnur, que é dos refugiados, ok? Então, é importante esse quadrinho aqui para vocês, para inclusive você não cair numa pegadinha de prova. Por exemplo, o Conselho de Tutela da ONU é um órgão subsidiário da ONU. Falso. Ele é um dos principais órgãos da ONU. Ele não é um órgão subsidiário. Outra pergunta, o Conselho de Direitos Humanos, ele é um dos principais órgãos da ONU. Não, ele é um órgão subsidiário da ONU. Então, esse esqueminha que eu coloco aqui na tela para vocês é importante para vocês não confundirem o joio com o trigo, beleza? Agora, entrando dentro do sistema global mesmo de proteção aos direitos humanos, falamos do panorama geral, dos principais órgãos. Agora a gente vai trabalhar o sistema global de proteção aos direitos humanos, que está dentro da ONU. Então, esse sistema global, ele é composto por sistemas normativos gerais e sistemas normativos especiais. Ou seja, o marco teórico dele, ele tem um marco teórico geral, tem documentos, tratados gerais e tem documentos internacionais, tratados especiais. Esses documentos, esses tratados, essas convenções gerais, ele aborda, ele vale para qualquer pessoa. Vale para qualquer pessoa, independentemente de ser um grupo específico ou não. E quais são esses documentos que fazem parte desse sistema normativo geral? É o International Bill of Rights, a Carta Internacional dos Direitos Humanos, certo? Que faz parte a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os dois pactos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, os dois pactos, mais a Declaração Universal dos Direitos Humanos, faz parte desse sistema normativo geral que vale para todo mundo, vale para todas as pessoas. Não é para um grupo específico, não é para determinadas pessoas, é para todo mundo, inclusive que a Declaração Universal, como a gente já falou, ela vale inclusive para quem não é nem da ONU, né? Porque ele traz uma gama de princípios e valores que são aplicados para todos os países do mundo, ok? Agora, os dois pactos, o Pacto Internacional de Direito Civil e Político e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, por ser um pacto, por ter essa natureza contratualista, então só vale para quem ratificou esses documentos. Mas está num bojo de todas as pessoas. Independente de raça, sexo, de religião, ele está para todas as pessoas que estão dentro dos países que ratificaram esses documentos, ok? Os sistemas normativos especiais, ele aborda as minorias, ele aborda grupos específicos, os grupos mais vulneráveis. Por exemplo, a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. As mulheres que são grupos vulneráveis, que no mundo inteiro ainda sofrem discriminação, sofrem preconceito e por conta de uma sociedade
patriarcal ainda muito entranhada em diversos países do mundo, inclusive no Brasil, né? Tem pesquisas no Brasil que mostram que mulheres que têm o mesmo cargo, com com a mesma carga de conteúdo teórico, ou seja, a mesma formação, recebem menos do que homens que estão naquela mesma função, dentro de uma mesma empresa, inclusive. Então, isso é interessante porque isso mostra quanto a gente ainda tem que evoluir para erradicar essa discriminação contra a mulher. Um outro elemento que aponta a discriminação contra a mulher é só você ver nos altos cargos, nos altos escalões, tanto do setor privado quanto do setor público. Então, a gente, em mais de 500 anos, né, que a gente não nasceu só em 500 anos, mas em toda a história do Brasil, a gente só tem, até o presente momento, uma presidenta mulher, né? Então, perceba que a gente ainda tem um preconceito ainda muito entranhado com relação a essa questão de gênero. Então, a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a Convenção para a Eliminação e o Combate ao Racismo, a Convenção de Combate à Tortura, que são as pessoas que estão dentro dos presídios, né, ou em situações específicas que causam essa possibilidade da tortura, né, ou então dentro de delegacia, ou então dentro de casas de longa permanência. Também a Convenção para as pessoas com deficiência, a Convenção da Criança e Adolescente, ou seja, então esses sistemas normativos especiais, ele abordam grupos específicos. Então são tratados, são convenções que são voltados a grupos específicos. Então, esses dois ambientes, essas duas dimensões de documentos internacionais formam todo o corpo teórico normativo do Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos. Então, ó, pergunta certa de prova para você, que eu já vi algumas provas perguntarem isso. O Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos é formado somente pela Carta Internacional dos Direitos Humanos, ou seja, a Declaração Universal e os dois pactos. Falso. Ele é formado por outros documentos que tratam sobre questões específicas, sobre minorias, sobre grupos vulneráveis específicos, que são esse sistema normativo especial que a gente acabou de falar, beleza? Então, toma cuidado com essa pegadinha, porque o sistema normativo geral é o núcleo duro, é o principal, é o que forma o principal documento do sistema global, mas não é o único. Ser principal não significa ser o único, ok? Então, cuidado com essa pegadinha, isso é questão de prova. Estou falando para você para depois não dizer que eu não avisei. E aí, para fechar esse bloco, o sistema global, ele tem dois tipos de mecanismos. Ele tem mecanismos convencionais e tem mecanismos não convencionais. O nome convencionais já dá uma pista, porque esses mecanismos convencionais, eles advêm de convenções, advêm desses pactos e surgem com a finalidade de monitorar esses pactos, monitorar o cumprimento desses pactos, como, por exemplo, todos os comitês dos tratados, como o Comitê de Direitos Humanos, que visa a monitorar o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que visa a monitorar o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Comitê da Criança e Adolescente, o Comitê do Racismo. Então, esses são comitês, que são seis comitês ao todo, eles são voltados à análise da implementação do Estado das obrigações que ele se comprometeu quando ele ratificou aquele tratado, aquela convenção internacional, beleza? Os mecanismos não convencionais são os que não advêm de convenções, que advêm de resoluções da ONU. E aí, qual é o grande destaque que a gente faz, que diferencia? Esses mecanismos
convencionais, eles se aplicam aos estados que ratificaram essas convenções, esses pactos. Já os mecanismos não convencionais, eles se aplicam, inclusive, aos países que não assinaram convenções, que não estão vinculados a convenções. Eles não têm esse link. Isso faz com que a proteção aos direitos humanos, ela ganhe uma maior eficiência. Porque se o país não quisesse respeitar os direitos humanos, bastava ele não assinar nenhum tratado internacional. E aí ele iria ficar livre de qualquer sanção, de qualquer punição. Não, os mecanismos não convencionais, eles vêm para isso, vêm para complementar essa missão de monitoramento do dever de todos os estados que compõem o planeta Terra, né, de cumprir, de fazer valer a aplicação dos direitos humanos, ok? Beleza? Então, esses mecanismos não convencionais, eles se aplicam a qualquer estado, ok? Independentemente de ter ratificado a convenção ou não. Exemplo disso aí são os relatores especiais da ONU, ou experts independentes, que são a mesma coisa, e o Conselho de Direitos Humanos. No próximo bloco, gente, vamos falar sobre esses organismos para vocês, dando características e detalhes importantes para a sua prova.